As tamareiras. As tamareiras. Trata-se de uma palmeira de média dimensão que produz deliciosos e adocicados frutos. Eram usadas para fazer incenso, mas acredita-se que os antigos também a utilizavam para fins medicinais. Pesquisas modernas comprovam a propriedade medicinal da tâmara, sobretudo como anti-inflamatório. Geografia bíblica. As línguas da Bíblia. É importante a menção de que um idioma torna-se falado em todo o mundo devido a diversos fatores. Nos tempos bíblicos, percebemos que o idioma mais fluente era aquele cujo poder era o dominante. As expansões dos antigos impérios não somente visavam ampliar fronteiras, mas também disseminar a cultura, a religião e a língua para facilitar o comércio e a integração dos povos. Percebemos, assim, que em determinados períodos bíblicos, a língua majoritária variava de acordo com a nação dominadora da época. Muitas são as línguas antigas utilizadas no período do Antigo e Novo Testamento. Porém, será necessária apenas a menção de 3 dessas importantes línguas antigas. Pois lembre-se, esse estudo se trata da geografia bíblica. Assim, nos deteremos nos idiomas nos quais a Bíblia foi escrita. O hebraico. A língua hebraica é um antigo idioma falado pelos hebreus, pertencente ao grupo ocidental dos idiomas semíticos. Essa língua foi falada pelo povo de Israel até pouco antes do exílio babilônico, pois lá fora proibidos de usar o hebraico e terminou sendo substituído pelo aramaico. O hebraico se tornou novamente a língua vernácula de Israel. Essa é uma curiosidade notável desse idioma, que durante séculos permaneceu silenciado como língua oficial. O hebraico. Parece não restar mais dúvidas entre os estudiosos de que a língua hebraica tenha vindo da escrita norte-semítica. Acredita-se que o hebraico seja uma variação da língua falada pelo primogênito de Noé, Sem. Acredita-se que o hebraico foi uma das mais antigas formas de comunicação utilizada. O alfabeto hebraico compõe-se de 22 consoantes apenas, e as vogais não estão presentes no alfabeto. Assim como o árabe e outros idiomas oriundos de Sem, o hebraico é escrito da direita para a esquerda. Ao perceber que a língua hebraica estava em declínio como língua falada, os judeus criaram então um sistema de vocalização. Esse trabalho foi feito pelos massoretas por volta do século V depois de Cristo. Os sinais vocálicos foram então inventados pelos massoretas e acrescidos ao idioma. Os massoretas eram escribas judeus
que se dedicavam a preservar os escritos veterotestamentários. O aramaico. O aramaico é também oriundo da escrita semítica e desde muito foi a língua popular da Babilônia e da Assíria. Documentos assírios mencionam o aramaico desde 1100 a.C., durante o reinado de Saul e Davi, e foi após o exílio de Israel na Babilônia que o aramaico começou a suplantar o hebraico na conversação cotidiana dos israelitas, pois os hebreus foram proibidos de continuar usando a língua hebraica. 70 anos depois, quando retornaram para reconstruir em Jerusalém, já não mais falavam o hebraico, e sim o aramaico. A língua aramaica se tornou deveras importante para o contexto da época, pois passou a ser usada nas negociações diplomáticas, bem como por toda a parte onde se realizavam negócios e etc., suplantando não somente o hebraico, bem como muitas outras línguas da época. O aramaico era também a língua que Jesus falava no tempo em que esteve como homem entre nós. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Os textos veterotestamentários em aramaico são os seguintes: Esdras, capítulo 4, versículo 8, a capítulo 6, versículo 18, capítulo 7, do versículo 12 ao 26. Daniel, capítulo 2, versículo 4, a capítulo 7, versículo 28. Jeremias, capítulo 10, versículo 11. O grego. No tempo em que Alexandre Magno inicia seu governo, observamos uma grande expansão da cultura, bem como da língua grega, a qual se espalhou por todas as nações conquistadas. Essa disseminação da cultura e costumes gregos é conhecida como helenismo. O grego koiné. O grego koiné foi uma variação vulgar da língua grega clássica e foi largamente empregada na parte oriental do Império Romano, motivo pelo qual os primeiros escritos neotestamentários foram gravados nessa língua. Vale lembrar que o Império Romano havia adotado esse idioma, pois era comum a todos os povos, o que facilitava o comércio e a expansão do Império Romano. Curiosidades. Os remédios. Há muitas lendas e tradições sobre a forma como os remédios
passaram a ser utilizados pelos filhos de Israel. Porém, num ponto os eruditos concordam. O mais provável é que os primeiros remédios chegaram aos israelitas por meio dos egípcios, bem como as demais práticas cirúrgicas, além do costume de embalsamar os mortos. A circuncisão é o único tipo de cirurgia mencionado na Bíblia. Trata-se da remoção do prepúcio do menino hebreu 8 dias após o seu nascimento. Essa prática teve início por ordem de Deus a Abraão. As línguas da Bíblia. O hebraico. Na língua hebraica, as letras também eram empregadas para denotar os números. O aramaico. O aramaico obedece à forma hebraica de se escrever e possui as mesmas características fonológicas. Tudo indica que o aramaico foi preferido pelos assírios e babilônicos por ser mais simples do que a complicada escrita cuneiforme. O grego koiné. O grego, mesmo em sua forma mais simples, é uma das línguas que melhor expressa as ideias com precisão e clareza. É fato também que todas as línguas atuais da Europa receberam influência da língua grega. O grego koiné emprega 24 letras, e a escritura neotestamentária foi redigida inicialmente nesse idioma. Porém, é possível perceber que o Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos e a Epístola aos Hebreus foram produzidas se utilizando um grego mais elaborado, clássico, o que explica o fato de Lucas possuir o vocabulário mais rico e aprimorado do Novo Testamento. Se a linguagem mais polida e mais erudita encontrada nas páginas do Novo Testamento são as de Lucas, as mais pobres e menos aprimoradas quanto ao estilo e à forma são a dos apóstolos Marcos e João.